meu ar-condicionado fala que vai a 18 graus, mas sempre ele fica em torno de 22, 23 graus. Qual que é a temperatura ideal para a gente sentir um bem-estar, frio e calor? Cara, essa pergunta aqui é maravilhosa, né? É uma pergunta assim que muita gente não sabe que a gente precisa falar. Nós estamos vivendo uma onda de calor atualmente violenta. Na minha cidade está dando 35, 37 graus, o que é uma sensação horrorosa, tá? Hoje eu quero falar também sobre sensação térmica. Recentemente eu fiz uma experiência, eu peguei um termômetro que eu tenho aqui que mede umidade do ar e que mede temperatura, e eu fiz um teste dentro de casa e fiz um teste fora de casa. Engraçado que dentro de casa o termômetro estava marcando 28, 29 graus dentro de casa, né? E lá fora ele estava dando quase 50. Então entra um negócio que é a sensação térmica, tá? E a umidade também varia com o local, tá? A umidade dentro de casa é diferente da umidade externa, tá? Então o que acontece? Muitas das vezes quando a gente vai num site e faz uma pesquisa, qual que é a temperatura hoje em São Paulo? Aí vai te falar a umidade do ar e a temperatura. Aí tu pega o aparelho dentro da sua casa e não está batendo. Por quê? O teste que é feito aí por essas imprensas que medem temperatura é feito em um determinado local. Ele não necessariamente é igual ao seu, né? Então isso é muito importante de dizer. Tá, mas o que é frio, o que é calor? Tá, vamos explicar. Uma vez Albert Einstein, tava numa sala de aula, aí o cara chegou para ele e falou assim, Deus não existe, porque se ele existisse, ele não permitiria o mal, né? Aí Albert Einstein falou assim, não existe frio, existe falta de calor, né? Então, na verdade, o que acontece? Nossa sensação térmica, ela depende da quantidade de calor térmico externa. Nós somos indivíduos homeotérmicos, tá? Que é diferente dos indivíduos psilotérmicos, que são aqueles indivíduos que variam a temperatura. Por exemplo, um crocodilo é um anfíbio. Aonde ele estiver, ele não tem uma regulação de temperatura, né? Os órgãos do crocodilo variam a temperatura onde ele estiver. Por exemplo, se ele estiver, a 0 graus, ele vai estar a 0 graus. Se ele estiver a 30 graus, ele vai estar a 30 graus. Então, o organismo dele está onde ele está, no meio. Tá? Por isso que os crocodilos, eles mudam de locais. E eles precisam ficar no sol para começar a esquentar. Né? Por isso que é muito comum os crocodilos tomarem banho do sol. Os seres humanos não, eles têm tecidos e órgãos adaptados para regular a temperatura. Então, normalmente, a gente fica em uma média de 36 a 38 graus. 38 já começa o estado febril. A gente fica entre essas temperaturas. Quando a temperatura cai demais, a gente está sujeito a uma hipotermia, que é muito perigoso. Na hipotermia, existe uma chance muito grande do nosso organismo não conseguir segurar a temperatura. E aí a gente pode vir a falecer, tá bom? Então, os seres humanos, eles são miotérmicos, eles permanecem numa determinada temperatura de acordo com a pele, o organismo, os órgãos, eles deixam o organismo da gente uma certa temperatura. Tá, mas o que é frio, o que é calor? Vou explicar para vocês. Nós temos então uma sensação térmica através dos nossos nervos sensoriais que estão na pele, eles estão em vários órgãos, até mesmo cílios, etc. A gente tem vários nervos sensoriais espalhados por todo o nosso organismo. Tá, o que é uma temperatura boa para o ser humano? Então, que a gente se sente confortável entre 20 e 25 graus. Essa é a temperatura ideal. É por isso que os ar-condicionados ficam bem nessa temperatura. Aí tem gente que fala assim, mas eu botei 18 graus. Tu botou 18 graus, só que ele não conseguiu atingir os 18. Ele está trabalhando o motor lá fora, está trabalhando para poder reduzir a temperatura, mas ele está chegando ali a 22. E 22 está entre os 20 e 25. Então tá ótimo. Então se você tiver entre 20 e 25 graus, você está numa temperatura confortável, você se sente bem. CP, acima de 25 graus, começa um negocinho chamado calor. E a gente começa a sentir um calor lascado, tá? Então, a partir dos 25 graus, 26, 27, os ambientes já vão precisar de uma ventilação, de uma refrigeração, tá? Então, 25 graus já começa
a esquentar. 25, 26, 27, tá. Essa é uma temperatura que começa a esquentar. Abaixo dos 20 graus, a gente começa a sentir frio. Entre 15 e 10 graus, né, o corpo ativa o mecanismo de vasoconstrição. E aí a gente começa a reduzir o fluxo contínuo para tentar conservar o calor, né? Aí a gente tem tremores, espasmos, né, por causa disso, tá? Então, a gente em 15 graus a gente já está congelando, tá, pessoal? Abaixo dos 10 graus a gente considera como um frio extremo, um frio intenso. O frio é considerado intenso para a maioria das pessoas e ele pode correr até risco de vida, né? Quando a temperatura corporal ela chega a 35 graus, já é considerado hipotermia. O que acontece? Você está, por exemplo, uma temperatura abaixo de 10, está lá, né, no frio, na neve, abaixo de 10 graus, o corpo começa a sentir muito frio, ele trabalha para tentar segurar os 35 graus, mas ele não consegue. E aí começa a descer, aí você entra em hipotermia e aí você tem um risco de vida, tá bom? Então, acima de 26 graus o corpo começa a sentir calor, né? Isso já vamos dizer. A partir dos 30 graus, 35 graus, o corpo ativa a sudorese, vasodilatação, ou seja, você começa a suar para tentar reduzir a caloria. Quando você sua, reduz um pouco o calor. É um mecanismo de defesa do organismo para tentar controlar a temperatura, tá? Acima dos 37 graus você sente um desconforto extremo, né? Por exemplo, quem mora em Cuiabá, Rio de Janeiro, você sente fadiga, tontura, desidratação extrema, né? E temperaturas acima de 42 graus são perigosas. Então, quando você estiver acima de 42 graus, é muito importante você se preocupar com a hidratação e com, né, o seu sistema de ventilação, porque senão você pode correr risco de diversas doenças, tá bom? Fatores também que influenciam na temperatura, né? Umidade, vento, roupas, atividade física, isso tudo influencia também na temperatura corporal. Por exemplo, tem gente que está a 20 graus e está falando que está suando. Por quê? Está fazendo ginástica, né? Então você eleva a sua temperatura corporal mesmo estando no ambiente de 20 e 25 graus, tá? Então isso aqui são fatores muito importantes. Agora, para terminar o vídeo, eu quero dizer para vocês o seguinte: CP, o que eu preciso entender? Se eu estiver num lugar que estiver acima de 20 graus, 25 graus, né, 25, 30 graus, eu preciso me cuidar, tá? Primeira coisa, primeira observação, esse lugar ele está a 25 graus, ele está sem umidade ou com umidade? A maioria dos lugares que tem temperatura alta, eles têm baixa umidade, exceto a Amazonas, né? A Amazonas ela é quente e úmido, então já é outra coisa, né? Se você estiver num lugar que você está no quente e seco, baixa umidade, você tem que preocupar com duas coisas: ventilar e também elevar a umidade. Então, por isso, o ideal em locais quente e seco é o quê? Umidificadores e também climatizadores. Se você estiver num lugar quente e úmido, né, o ideal é o ar-condicionado, porque o ar-condicionado ele vai diminuir a temperatura e ele vai também diminuir a umidade. Inclusive, no ar-condicionado tem o desumidificador que diminui a umidade ainda mais. Por exemplo, no Amazonas, tem vezes que está dando 90 de umidade. Você não precisa de 90, você precisa de 60. Então, você pode ligar o desumidificador para diminuir um pouco essa umidade, tá bom? Mas são raros os lugares que tem umidade alta. A maioria do Brasil é umidade baixa, tá? Se você tiver acima de 25 graus, preocupe-se em hidratar, se refrescar. Se você estiver abaixo de 20 graus, se preocupe em se aquecer, né? E também, dependendo da umidade, você precisa se hidratar também. Qualquer temperatura, ideal hidratar, né? Mas nas temperaturas secas ainda mais, tá bom? Então é isso, para quem perguntou aí, né? Temperaturas acima de 25 graus já começa a sentir calor. Temperaturas abaixo de 25 graus, 20 graus, você começa a sentir frio. Temperatura ideal, 20, 25. Temperatura que é frio, abaixo de 20. Temperaturas acima de 25, calor, tá? Tome cuidado com se hidratar e se cuidar, tá bom? Gostou do vídeo? Deixa o like e até a próxima. Valeu, fui, queridão!